Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é o Legislação. Constitui questões na área e se derrubar é pênalti. Aula 6, Constitui questões, veremos exercícios aqui sobre direito à liberdade. Então, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ajude outras pessoas. Já fez isso? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Constitui questões, o que veremos de exercícios aqui na aula de hoje? Exercícios sobre direito à liberdade, liberdade de manifestação do pensamento e liberdade da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então, sem mais enrolação, bora iniciar. Ano 2019, CESP e Sebrasp, Defensoria Pública do DF, aqui Defensor Público, acerca dos direitos à liberdade de expressão e de comunicação e do acesso à informação presente na Constituição, julgue o seguinte item. Embora as notícias falsas que circulem na internet, as fake news, prejudiquem o acesso à informação, a liberdade de informação e de comunicação é um direito humano absoluto, portanto, imune a qualquer forma de regulamentação. Certo ou errado? CESP raiz aqui, hein? 3, 2, 1, bora responder. Pausou? Fez, né? Então, bora a resposta. Qual é a norma? Constituição Federal. E o que a questão está nos cobrando? A respeito da liberdade de expressão e de comunicação e de acesso à informação, a liberdade de expressão e de comunicação é um direito humano absoluto? Basicamente, é isso que a questão está nos cobrando. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Nenhum direito é absoluto. Cansamos de ver isso aí na nossa aula. A liberdade de expressão também não é um direito absoluto. No caso de excesso de exercício abusivo desse direito, aquele que abusou vai responder civil, penal e também vai se sujeitar ao direito de resposta. É isso que diz a Constituição. É livre a liberdade de expressão, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença, mas essa regra não é absoluta e pode ser relativizada, né? Em caso de abuso, a pessoa que abusar desse direito vai responder penal, civil e também vai se sujeitar ao direito de resposta, que será proporcional ao agravo, mesmo tamanho, mesma duração e no mesmo meio de comunicação. Então, ele não é um direito absoluto. Tá aí a seta bem grande, né? Então, prosseguindo aqui, primeira está errada. Segunda aqui, 2018, CESP e Sebrasp, Polícia Federal Papiloscopista. Uma associação com o objetivo de pleitear direitos relativos à educação de adultos analfabetos planeja realizar uma manifestação pacífica em local aberto ao público, inclusive para maior visibilidade e aderência. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. A máxima da liberdade de expressão no âmbito das associações é extensamente garantida pela Constituição Federal, que assegura a livre manifestação do pensamento e protege o anonimato. Certo ou errado? 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Constituição Federal. O que a questão está nos cobrando? Basicamente, a questão está perguntando se a liberdade de expressão da Constituição assegura a livre manifestação do pensamento e protege o anonimato. Certo ou errado? Protege o anonimato? Aqui vai estar errado, né? Claro que está errado. Basta saber o texto aí da Constituição. Vamos lá. Não protege o anonimato, é vedado o anonimato. Aquele que quiser externalizar as suas ideias deve se identificar. Porque essa identificação, essa vedação ao anonimato garante o quê? A responsabilização no caso de abuso desse direito. A liberdade de manifestação do pensamento é livre, né? Sendo vedado o anonimato. Por quê? Qual o objetivo da vedação do anonimato? É uma garantia que garante
à responsabilização, é uma garantia ao direito da intimidade, da vida privada e da honra e da imagem das pessoas, né? E garante a responsabilização pelo uso indevido da liberdade de manifestação do pensamento. Como a pessoa pode ser responsabilizada, civil, penal e também se sujeitar ao direito de resposta que será proporcional ao agravo, né? Mesmo tamanho, mesma duração e mesmo meio de comunicação. Vimos isso bem direitinho na aula. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem melhor. Baixe aqui na descrição do vídeo o PDF dessa aula. Voltando, prosseguindo. 2013, CESP, Sebrasp, Telebrás, aí, prova de advogado. Julgue os itens a seguir a respeito dos direitos e garantias fundamentais presentes na Constituição. O poder público não pode censurar a manifestação do pensamento, pois ela é livre e envolve o direito absoluto de dizer tudo aquilo que se queira, aí incluído o discurso do ódio. Certo ou errado? 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Constituição Federal. E o que a questão está nos cobrando? Ela quer saber se o poder público não pode censurar a manifestação do pensamento, porque ela é livre e absoluta. A pessoa pode dizer tudo o que quer, inclusive o discurso do ódio, hate speech. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Obviamente. A primeira parte até que está certo, né? O poder público não pode censurar a manifestação do pensamento, mas esse direito não é absoluto. A pessoa pode responder a posteriori se exceder os limites, né? Então isso aí está errado, ele não é absoluto e também não inclui o discurso de ódio. Daí, o STF não adotou o hate speech, o discurso de ódio. O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo. Por quê? Porque nenhum direito individual vai salvaguardar condutas ilícitas. Os direitos não podem assegurar as pessoas cometerem ilícitos penais, que é o caso do racismo, né? Você discriminar ou inferiorizar alguém por algum motivo, idade, sexo, cor da pele, religião, não pode, é inconstitucional, como sucede com os delitos contra a honra, prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica, né? O hate speech é totalmente contrário à Constituição. Ele fere o princípio da dignidade da pessoa humana e também fere os objetivos da Constituição. A liberdade de expressão não é absoluta e, em caso de abuso, aquele que extrapolar vai responder penal e civilmente e também vai se sujeitar ao direito de resposta. Prosseguindo aqui, 2018, FGV, TJ Santa Catarina, técnico judiciário auxiliar, aquele nível médio, né? Antônio, insatisfeito com as práticas comerciais adotadas por determinados lojistas, decidiu confeccionar uma carta aberta, na qual veiculava severas críticas às referidas práticas. Por temer represálias, Antônio não se identificava, inexistindo qualquer informação que permitisse vincular as críticas ao respectivo autor. À luz da sistemática constitucional, o ato de Antônio está a. Dissoante da Constituição, pois a liberdade de expressão não permite a divulgação pública de opiniões sem autorização. B. Dissoante da Constituição, pois apesar de ser livre a manifestação do pensamento, é vedado o anonimato. C. Em harmonia com a Constituição, pois a liberdade de expressão na democracia não encontra qualquer limitação. D. Em harmonia com a Constituição, pois os lojistas desempenham função pública, sujeitando-se à crítica. E é em harmonia com a Constituição, pois a liberdade de pensamento não está sujeita a qualquer limitador. A, B, C, D ou E. Pause o vídeo, faça a questão e depois acompanhe a resolução. 3, 2, 1, pausou, fez, então bora responder. Qual é a norma? Constituição Federal, né? Sistemática constitucional, Constituição Federal. O que a questão está nos cobrando? Antônio, insatisfeito, né, com os lojistas, decidiu confeccionar uma carta aberta, atribuindo severas críticas às práticas lá dos lojistas, né? Antônio não se identificou. Esse ato aí de não se identificar, da carta aberta sem identificação, é o quê? A. Dissoante da Constituição, pois a liberdade de expressão não permite a divulgação pública de opiniões sem autorização. Certo ou errado? E vai estar
Errado, né? É claro que o ato dele está em desacordo com a Constituição, porque ele tinha que ter se identificado, mas ele não precisa de autorização para expor as suas ideias. Isso aí está errado. Ele pode expor as suas ideias, tem que se identificar. Por quê? Porque se ele exorbitar aí desse direito, aí ele vai responder por isso. Então isso aí está totalmente errado. Vamos ver aqui. A liberdade da manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o anonimato. A vedação do anonimato é uma garantia que garante a responsabilização. É uma garantia o quê? A intimidade, vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E garante a responsabilização no caso de uso indevido aí desse direito. Responsabilidade penal, civil e direito de resposta. Então, A está errada. B. A atitude de Antônio está dissoante da Constituição? Pois, apesar de ser livre a manifestação do pensamento, é vedado o anonimato, certo ou errado? Aqui vai estar correto, exatamente isso que nos diz a Constituição. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, exatamente o que está falando aí. Então, como já vimos aqui, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O artigo 5º, inciso 4º aí da Constituição nos diz. Porque a vedação do anonimato é uma garantia que a pessoa que está expondo as suas ideias vai respeitar os limites e, em caso de abuso, vai responder por isso. A vedação ao anonimato garante a responsabilização, tanto civil, penal e o direito de resposta proporcional ao agravo. Então, aí B, resposta correta. Vamos passar pelas demais mesmo assim. C, a atitude de Antônio está em harmonia com a Constituição, pois a liberdade de expressão na democracia não encontra qualquer limitação. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Por quê? Porque não está em harmonia com a Constituição. Ele não se identificou, ele não vai poder ser responsabilizado. Por quê? Porque ele não se identificou, no caso dele, exorbitar aí do direito à liberdade da manifestação do pensamento, né? Ele fez uma carta aberta, confeccionou uma carta aberta, expondo severas críticas aí, mas não se identificou e, no caso dele exorbitar, não pode ser responsabilizado. Por quê? Vai responsabilizar quem, se você não sabe quem produziu? Então, está totalmente contrária à atitude de Antônio aí, já vimos isso aí, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. D. Está em harmonia com a Constituição a atitude de Antônio de não se identificar, pois os lojistas desempenham função pública sujeitando-se a severas críticas, certo ou errado? Quem vai estar errado, né? Isso aí não tem nada a ver, a atitude dele é totalmente contrária à Constituição e isso aí que fala depois não tem nada a ver. Então, prosseguindo aqui, está em harmonia com a Constituição a atitude dele, pois a liberdade de pensamento não está sujeita a qualquer limitador, certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? É claro que não está em harmonia, ele tinha que ter se identificado, por quê? Se ele exorbitar, ele vai responder por isto a posteriori, né? Após expressar as suas ideias, se ele passar dos limites, aí ele vai estar sujeito as penas cabíveis, né? Civis, penais e o direito de resposta. Então, está errado aí. Resposta letra B. Prosseguindo aqui, 2019, FCC, TJ Maranhão, analista judiciário. Bem recente essa prova, hein? Segundo a Constituição Federal, bem como o entendimento do STF sobre os direitos e garantias fundamentais, é livre a manifestação do pensamento, ainda que exercida sob o anonimato, certo ou errado? Aqui você já viu o que as bancas gostam de cobrar a respeito desse tema, né? Então, certo ou errado? 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Constituição Federal e o entendimento do STF, né? E o que a questão está cobrando? É livre a manifestação do pensamento, ainda que sobre o anonimato? Certo ou errado? E vai estar errado, né? É o que mais vimos aqui. Você tem que se identificar quando expressar as suas ideias. Então, é vedado o anonimato. Tá aí, mais uma vez, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É isso que diz a Constituição no seu artigo 5º, inciso 4º, porque a vedação do anonimato é uma garantia que garante a responsabilização de quem exorbitar desse direito. Prosseguindo aqui mais uma, FCC 2019, mesma prova aí, TJ do Maranhão, analista judiciário. Segundo a Constituição e o STF,
É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, desde que haja prévia licença do poder público. Certo ou errado? 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Constituição Federal e STF, né? Entendimento do STF. E o que a questão está querendo é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, desde que haja licença prévia, certo ou errado? E vai estar errado, né? Independente de censura ou licença, você não precisa de autorização do Estado para expressar as suas ideias, seja política, artística, intelectual, cultural, você não precisa de autorização do Estado. E o Estado também não pode criar mecanismo para censurar você. Então isso aí está totalmente errado. Vamos ver aqui. Artigo 5º, inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Mas lembrando que no caso de você passar dos limites, você vai poder responder por isso. Então, aquela lá está errada também. Mais uma aqui, 2019, CESP, Sebrasp, TJ, Bahia, de juiz de direito substituto. No que se refere à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e os seus limites presentes na Constituição, assinale a opção correta. A publicação de informações falsas em veículos de comunicação social não está assegurada pela liberdade de expressão. Certo ou errado? 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Constituição Federal. E o que a questão está nos cobrando? A publicação de informação falsa, fake news, publicada em veículos de comunicação social, não está assegurada pela liberdade de imprensa? Certo ou errado? Aqui vai estar correto, exatamente isso. Informação falsa não está assegurada pela liberdade de imprensa. A publicação de fake news aí nos meios de comunicação social, jornais, revistas, imprensa, rede social, então ela não está cobertada aí pela liberdade de imprensa, aquele que vincular alguma mentira, alguma fofoca de forma proposital, ou mesmo que de forma descuidada não foi averiguar os fatos, não vai estar coberta pela liberdade de imprensa, vai responder por isso se a pessoa lesada procurar os seus direitos. Vamos ver aqui. STJ, a liberdade de imprensa, embora amplamente assegurada e com proibição de controle prévio, em caso de eventual excesso, acarreta a responsabilidade a posteriori. A liberdade de imprensa também não compreende a divulgação de especulação falsa, cuja verossemelhança, no caso, sequer se procurou apurar. Então, no caso de um veículo de comunicação social veicular informação falsa sem apurar a verdade aí dos fatos, ela vai responder por isso a posteriori se o lesado procurar o poder judiciário. É o que está falando aí. A liberdade de imprensa não compreende divulgação de especulação falsa. Aquele responsável vai responder penal, civil e também vai ter o direito de resposta contra essa informação falsa aí, né? Então, acabamos aqui a aula de hoje. Bastante questões aí sobre esse tema. Deu para pegar aí o que as bancas gostam de cobrar sobre esse assunto. Questões bem recentes, hein? Esse conteúdo vive caindo em prova. Então, pessoal, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações, mais dicas e informações no Instagram, @legislaação ou @salu.l.a. Eu fico por aqui. Voltaremos com mais vertentes do direito à liberdade nas próximas aulas de direito constitucional e também nas aulas de exercício aqui no Constitu Questões. Vejo vocês 8 da noite na próxima aula aqui do nosso canal. Ative as notificações para ser informado quando postarmos vídeos aqui. Eu fico por aqui, fiquem com Deus, até a próxima aula. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.